Então, continuando com a função, tá? Para que serve os ácidos nucleicos, DNA e RNA? Síntese proteica, flechinha nisso. Síntese quer dizer produção. Então, o material genético produz proteína e as proteínas são formadas por aminoácidos. A gente vai ver isso numa outra aula. Mas por que é importante essa produção de proteínas? Porque são as proteínas que determinam as características dos seres vivos e todo o metabolismo desse ser vivo. Como vai funcionar a célula, a produção de hormônios, de enzimas, tudo depende de proteínas, tá? Então, controlar as proteínas é controlar tudo, as características e o metabolismo. Então, o DNA, ele não faz isso sozinho, tá? O DNA, ele tem duas possibilidades aqui, ele tem duas capacidades. Primeiro, ele faz a replicação dele mesmo, flechinha nessa palavra replicação, é cópia, é DNA formando DNA, e o DNA pode originar o RNA, e o nome disso se chama transcrição. E aí o DNA, formado a partir de um molde do DNA, vai para o citoplasma e vai produzir proteína obedecendo a receita do DNA. Então, quando o DNA faz cópia dele mesmo, a gente chama de replicação, e ocorre, flechinha aí, no núcleo. Quando o DNA origina uma fita de RNA, nós chamamos de transcrição e também ocorre no núcleo. E quando o RNA vai produzir a proteína, nós chamamos de tradução e a tradução, flechinha, ocorre no citoplasma, tá bom? Então, essa produção de proteína usando o RNA é o grande dogma central da biologia. O que é o dogma aqui? Flechinha aí nessa palavra dogma. Dogma é uma verdade incontestável, tá? É um fato incontestável. O DNA origina as proteínas usando nesse processo o RNA, tá? Agora nós vamos falar mais sobre o DNA. O DNA é uma hélice dupla, certo? E ele é formado por duas fitas antiparalelas. Como assim? Uma fita vai para um sentido e a outra fita vai para outro sentido. Quando vai para o mesmo sentido, são paralelas. Quando elas estão em sentidos opostos, são antiparalelas, tá? E o açúcar que forma o DNA é do tipo desoxirribose e tem a fórmula C5H10O4, tá bom? Aqui eu coloquei a representação dessas fitas, ó. Então, olha aqui para o desenho. Tanto eu posso representar o DNA lembrando uma escada retorcida, como eu posso representar o DNA de forma plana, as duas fitas esticadas, tá? Então, essa fita aqui, ó, ela vai do sentido 3 linhas, 5 linhas. Essa outra fita é o contrário, vai do sentido 5 linhas, 3 linhas. Tá, professora, mas por que usa essa coisa de 5 linhas, 3 linhas? Flechinha aí, coloca aí. São os carbonos do açúcar. Ai, professora, não entendi. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Lembra que eu te falei que o açúcar pentose a gente representa na química aqui, lembrando tipo uma casinha? Então, cada pontinho desse é um carbono e eles são numerados. Então, dependendo de onde se encaixa aqui o fosfato e o açúcar, vai ser uma numeração do carbono. Isso é muito químico, tá? Não é o nosso foco da aula, não é o nosso objetivo. Só você tem que saber que esse sentido das fitas depende dos carbonos que formam lá o açúcar pentose. Então, as bases que formam o DNA são 4 bases, tá? Adenina, que está sempre ligada com timina, ligação dupla, e a citosina, que está sempre ligada com a guanina, ligação tripla. E essa ligação, flechinha aí, são ligações pontes de hidrogênio. São hidrogênios que ligam aí as bases do DNA. Então, imagina uma escada retorcida e o corrimão dessa escada, anota aí, seria o açúcar, flechinha, mais o fosfato, tá? Então, o corrimão do DNA dos dois lados é formado de açúcar e fosfato.
E cada degrau desse DNA seriam então as bases nitrogenadas, tá? Ligação dupla adenina com timina e ligação tripla citosina com guanina, tá? Aqui a ligação dupla, dupla, dupla e aqui a ligação tripla, certo? Então a gente representa o DNA assim. Ó, sempre que você tem de um lado adenina, do outro você vai ter timina. Se você tem do lado timina, do outro adenina. Se é citosina, guanina. Se é citosina, guanina, timina, adenina. É sempre esse casamento, adenina com timina, citosina com guanina. Então aqui nesse exemplo 1, olha só como é que aparece. Determine a fita complementar. Então eu tenho essa sequência aqui numa fita. ATT, CGC, GGC, ATT, AGC. O que eu vou ter no outro lado? Se aqui é adenina, eu vou ter timina. Se aqui é timina, eu vou ter adenina. Se aqui é timina, eu vou ter adenina. Outro. Se aqui é citosina, eu vou ter guanina. Se aqui é guanina, citosina. Se aqui é citosina, guanina. Se aqui é guanina, citosina. Se aqui é guanina, citosina. Se aqui é citosina, guanina. Se aqui é adenina, timina. Adenina, adenina. Aqui vai ser timina, citosina, guanina. Não tem erro. Onde vai ser adenina, vai ser timina e vice-versa. Onde vai ter timina, adenina e vice-versa. Quero que você volte aqui na timina e coloque uma flechinha. Só no DNA. Você não vai ter timina no RNA, somente no DNA. Então, se eu der uma fita e perguntar, é de DNA ou RNA? Tem timina? DNA. Outro exemplo que pode aparecer é o seguinte. Se uma fita de DNA tem 20% de timina, qual o percentual das outras bases? Muito fácil. Se tem 20% de adenina, vai ter se tem 20% de timina, vai ter 20% de adenina, porque estão sempre juntos. Os dois juntos vai dar 40% do DNA. Para o total 100%, falta 60%, que eu vou dividir 30% para citosina e 30% para guanina, tá? Então, sabendo uma base, eu sei a outra base, ok? Vou encerrar essa segunda parte e vou gravar daqui a pouco a terceira parte. Então, voltando aqui para a última parte do esqueminha, vamos falar da replicação do DNA. Deixa eu puxar mais para cá. Aqui, tá? Deixa eu deixar mais para cá. Replicar é fazer cópias, flechinha aí. É fazer cópia. É o mesmo que duplicar, duplicação. Então, tanto faz eu falar replicação do DNA quanto duplicação. É quando o DNA faz uma cópia dele mesmo, tá? Por que o DNA tem que fazer cópias dele mesmo? Porque as células se dividem e antes delas se dividirem, elas têm que garantir a quantidade de DNA para a próxima célula que vai surgir. Então, a replicação é importante para a divisão da célula. Essa replicação ocorre no núcleo e ela é semi-conservativa. Por que semi? Semi quer dizer metade. Porque o DNA novo não é tão novo assim. Ele é metade novo e metade velho, tá? Ele conservativo porque conserva parte da fita mãe. Anota aí, flechinha, conserva parte da fita mãe de DNA. Então, vocês imaginem, vou usar aqui outra caneta, tá? Imaginem o seguinte, deixa eu ver se eu acho outra caneta aqui, eu tenho duas azuis e duas lilás, achei. Imagina que aqui é uma fita de DNA e ela vai ter que se duplicar, então vem uma enzima e abre ela, tá? E aí vem outra enzima e vai trazendo pedaços de DNA e vão colar aqui. E aí de uma molécula eu tenho duas, mas não é totalmente nova. Percebam que tem metade da fita original, ó. Essa era a fita original, se abriu,
se juntou com as partes novas, então eu tenho 2 fitas de DNA, só que não são totalmente novas, elas conservaram parte da fita antiga, tá bom? Então seria isso aí a replicação semiconservativa. Outra coisa importante é que essa replicação vai sempre ser no sentido 5 linhas, 3 linhas, tá? Vai seguir sempre essa sequência, tá bom? Então essa fita aqui, ó, vai do sentido 3 linhas, 5 linhas. Para fazer a nova fita de DNA, vai ser daqui para cá, ó. Essa fita aqui, ó, vai do sentido 5 linhas, 3 linhas, né? E aí, para fazer a nova fita de DNA, vai para esse lado aqui. Então, é sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, o que acontece? Você vai, primeiro tem que abrir a fita mãe, através de uma enzima chamada enzima helicase. Flechinha nessa palavra enzima. Ela é uma espécie de tesoura, anota aí, tesoura. Então, essa enzima abre essa fita de DNA, ela rompe as pontes de hidrogênio e esgaça essa fita. Aí, aqui no núcleo, tem pedacinhos de nucleotídeos, tá? Tem bases aqui soltas. E aí vai vir uma outra enzima chamada DNA polimerase, que vai servir como uma espécie de cola, anota aí. Vai colar pedacinhos de nucleotídeos em cada fita, até então formar 2 fitas novas que estão aqui. Claro que eu estou resumindo bem esse processo, eu tenho que dizer para vocês que tem um lado da fita que fica fragmentado, tá? A gente não vai entrar nesse nível da aula, mas o processo geral é esse. A enzima helicase abre e a enzima DNA polimerase cola os pedaços de nucleotídeos aqui, tá bom? Então, isso é a replicação. Bem resumido, mas é o suficiente agora nesse momento. Aí nós vamos falar do RNA, tá? O RNA é uma fita simples, aí coloca aí, flechinha no RNA. É formado a partir do DNA. O RNA é um filhote do DNA, tá bom? E aí, o açúcar dele é do tipo ribose. E a fórmula tá aqui, ó. C5H10O5. E quais são as bases nitrogenadas do RNA? Muda. Tem uma que muda. Citosina com guanina. Adenina com uracila. Flechinha aí na uracila. A uracila é exclusivo do RNA. Não vai ter no DNA, só no RNA, tá bom? Então, só tem uracila no RNA. Aí tem 3 subtipos aqui de RNA que a gente vai terminar a nossa aula aqui. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico ou ribossomal. O RNA mensageiro, o nome já diz, ele leva, a flechinha aí no mensageiro, ele leva a mensagem do DNA, tá? Quando o DNA origina o RNA, ele manda a mensagem para esse RNA. E essa mensagem é em trincas de bases, chamadas de códons, tá? Então, códons, flechinha, são trincas de bases, tá bom? Já o RNA transportador, o que ele vai levar? Flechinha aí no transportador. Ele leva os aminoácidos. Lembrando que proteínas são formadas por aminoácidos, tá? E aí, esse RNA transportador, ele também vai ter trincas, só que são chamadas de anticódons. Códons é no RNA mensageiro, anticódons é no RNA transportador. E aqui estão os aminoácidos, ó. Lembrando que nós temos 20 tipos de aminoácidos. A.A é a abreviação de aminoácidos, tá? E com esses 20 tipos de aminoácidos, dá para fazer mais ou menos 120 mil proteínas diferentes. É como se fosse um alfabeto de 20 letras que dá para fazer 120 mil palavras diferentes, tá bom? Depois a gente vai falar mais sobre isso. E o RNA ribossômico ou ribossomal, flechinha nele, ele tem função estrutural. Ele compõe o ribossomo. Ah, professora, o que é ribossomo? Flechinha aí no ribossomo. Ribossomo é uma organela que sintetiza proteínas. Anota aí.
sintetiza proteínas. Aqui está o ribossomo, ele tem duas subunidades, a unidade maior e menor, e aqui dentro dele, então, vai estar o RNA ribossômico. Tá bom, queridos? Essa é a nossa aula, tem a segunda parte ainda dos ácidos nucleicos, mas a gente encerra essa segunda parte aqui, tá bom? Um beijo!